Eu dediquei os últimos 4 anos da minha vida sendo a enfermeira, a força e o sustento do meu marido, quando ele nem conseguia levantar da cama. No exato momento em que o médico declarou que ele estava finalmente curado, eu esperava um abraço de gratidão, mas recebi um pedido de divórcio frio e calculado. O que eu não sabia era que a nova vida dele já estava planejada há muito tempo, e incluía alguém que esteve debaixo do meu nariz o tempo todo. Eu me chamo Helena, e hoje, ao olhar para trás, mal consigo reconhecer a mulher que eu era há 5 anos. Naquela época, minha vida era um roteiro de conto de fadas moderno. Eu tinha um bom emprego como designer gráfica, morava em um apartamento charmoso no centro de São Paulo e era casada com Lucas, o homem que eu achava ser a minha alma gêmea. Ele era o tipo de homem que todas as minhas amigas invejavam. Alto, bonito, divertido e com um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Nosso casamento de 5 anos era a prova viva de que o amor verdadeiro existia. Tínhamos planos: comprar uma casa com jardim, ter filhos, viajar pelo mundo quando a aposentadoria chegasse. Éramos inseparáveis, cúmplices em tudo. A vida para nós parecia um mar de rosas sem fim, até que a tempestade chegou, avassaladora e sem aviso. Lembro-me perfeitamente daquele dia. Era uma terça-feira cinzenta de outono. Lucas tinha acordado se sentindo mal há alguns dias, com uma tosse persistente e uma fadiga incomum. Ele sempre foi forte como um touro, então eu o forcei a ir ao médico. Eu o acompanhei, claro, segurando sua mão na sala de espera, brincando para aliviar a tensão. Mas o rosto do médico, quando ele nos chamou de volta para o consultório, não era um rosto de brincadeiras. As palavras ainda ecoam na minha cabeça. Senhor Lucas, os exames revelaram uma cardiomiopatia dilatada em estágio avançado. Seu coração está enfraquecendo rapidamente. O chão sumiu debaixo dos meus pés. A sala começou a girar. Eu apertei a mão de Lucas, que ficou pálido, com os olhos vidrados. Cardiomiopatia dilatada. Eu não sabia exatamente o que era, mas o tom grave do médico e a menção a estágio avançado foram o suficiente para congelar meu sangue. Ele explicou que o coração de Lucas estava dilatado e não conseguia bombear sangue eficientemente. Era uma doença degenerativa e progressiva. A única esperança, a longo prazo, seria um transplante de coração. Mas até lá, ele precisaria de cuidados intensivos, medicação rigorosa e repouso absoluto. Sua vida mudaria drasticamente. Nossa vida mudaria drasticamente. Naquele dia, nosso conto de fadas virou um pesadelo. Os sorrisos de Lucas foram substituídos por semblantes de dor e cansaço. As brincadeiras, por silêncios angustiantes. As viagens planejadas, por consultas médicas e exames incessantes. O homem vibrante que eu amava estava se tornando uma sombra de si mesmo, preso a uma cama, dependente de mim para as tarefas mais básicas. Eu não hesitei, nem por um segundo. Meu amor por Lucas era incondicional, e meu juramento de casamento, na saúde e na doença, ecoava mais forte do que nunca. Larguei meu emprego, organizei nossas finanças para que pudéssemos viver do que havíamos economizado e da pequena renda que eu conseguiria fazendo freelas de casa. Eu me tornei a sua enfermeira particular, a sua cozinheira, a sua fisioterapeuta improvisada, a sua confidente, a sua única ligação com o mundo exterior. Eu passava noites em claro monitorando sua respiração, administrando medicamentos, trocando lençóis molhados de suor. Aprendi a dar injeções, a ler bulas complexas, a entender termos médicos. Meu corpo sentia o peso do cansaço, mas meu coração estava cheio de uma determinação férrea. Eu o salvaria. Nós superaríamos isso. Eu tinha que acreditar nisso. Minha família e amigos se preocupavam. Minha mãe me implorava para contratar uma enfermeira, para que eu não me esgotasse. Helena, você está se anulando. Ele precisa de ajuda profissional. Mas eu era teimosa. Não queria ninguém cuidando do meu Lucas além de mim. Eu sentia que era meu dever, minha missão. E, para ser sincera, também era o meu modo de lidar com a dor. Cuidar dele me dava um propósito, uma esperança de que, se eu fizesse tudo perfeitamente, ele ficaria bem. Era uma forma de canalizar o medo avassalador que sentia a cada tosse, a cada palidez mais intensa. Os anos se arrastaram, marcados por altos e baixos. Houve dias em que Lucas parecia melhorar, e a esperança reacendia em nossos olhos. E houve dias em que ele estava tão fraco que eu temia o pior,
sentindo meu coração apertar a cada batida irregular. As conversas foram ficando mais curtas, a intimidade mais distante. Ele estava tão focado na própria luta que eu me sentia invisível às vezes, uma extensão de seus cuidados. Mas eu nunca reclamei. Meu amor era paciente, era gentil. Eu estava ali para ele, sempre. Os 4 anos que se seguiram foram uma névoa de sacrifícios. Eu abdiquei da minha carreira, dos meus amigos, dos meus hobbies. Minha vida social era inexistente. Minhas conversas se resumiam a boletins médicos e listas de compras de farmácia. Eu emagreci, desenvolvi olheiras permanentes e muitas vezes me pegava chorando silenciosamente no chuveiro para que Lucas não me ouvisse. Mas cada vez que ele me olhava com gratidão, cada vez que ele sussurrava um "Obrigado, meu amor, eu não sei o que seria de mim sem você", eu sentia que tudo valia a pena. Ele era a minha prioridade. Eu era a sua fortaleza. A virada médica veio quase 2 anos depois do diagnóstico, quando finalmente conseguimos um transplante. Foi um milagre. Lembro-me de chorar no chão do hospital, agradecendo a Deus, ao universo, a tudo o que existisse. A recuperação foi lenta, dolorosa e exigiu ainda mais de mim. Mais noites sem dormir, mais cuidados com a higiene para evitar rejeição, mais paciência. Mas mês após mês, a cor voltava ao rosto de Lucas. A força retornava aos seus músculos. O brilho voltava aos seus olhos. E foi aí, justamente quando o pesadelo da doença começou a ficar para trás, que um novo pesadelo, silencioso e cruel, começou a se instalar na minha casa. Cerca de 6 meses após o transplante, Lucas começou a fazer fisioterapia intensiva para recuperar a massa muscular perdida. Foi nessa época que Larissa entrou em nossas vidas. Ela era a fisioterapeuta recomendada pelo plano de saúde. Jovem, vibrante, com um corpo atlético e uma simpatia que parecia transbordar. No começo, eu a adorava. Ela vinha à nossa casa 3 vezes por semana, e eu via o progresso de Lucas. Eu fazia café para ela, conversávamos sobre amenidades enquanto ela massageava as pernas dele ou o ajudava a fazer agachamentos na sala. "Você é uma santa, Helena", Larissa me dizia com um sorriso doce, enquanto tomava o café que eu havia preparado. "O jeito que você cuida dele, poucos homens têm essa sorte." Eu sorria, cansada, sem maquiagem, com o cabelo preso em um coque frouxo, e vestindo minhas eternas roupas de ficar em casa. Eu me sentia validada pelas palavras dela. Mal sabia eu que aquele elogio era vazio, uma cortina de fumaça. Conforme Lucas ficava mais forte, algo nele mudava. E não era apenas a saúde física. Ele começou a ficar obcecado com a aparência. Passava horas no espelho, comprou roupas novas, camisas justas que mostravam os novos músculos. Começou a usar um perfume caro que tinha guardado há anos. No início, achei que era natural. Ele tinha voltado à vida. Era normal querer se sentir bonito de novo, certo? Mas a mudança de comportamento comigo foi o que começou a me ferir. Eu esperava que, assim que ele estivesse bem, nós retomaríamos nossos planos. Sonhava com o dia em que ele me levaria para jantar, me olharia nos olhos e diria: "Vamos viajar, vamos recuperar o tempo perdido, só nós dois." Eu sonhava em voltar a ser mulher, e não apenas cuidadora. Mas Lucas parecia ter outros planos. Ele se tornou frio, distante. Quando eu tentava abraçá-lo no sofá, ele se esquivava sutilmente, dizendo que estava com calor ou dolorido do treino. Quando eu sugeria assistirmos a um filme juntos, ele dizia que precisava tomar ar e saía para caminhar sozinho. Ele comprou um celular novo e colocou uma senha que eu não sabia. Ele, que nunca teve segredos comigo, agora levava o aparelho até para o banheiro. A minha intuição feminina gritava, mas eu a silenciava com a lógica da culpa. "Helena, pare com isso", eu pensava. Ele passou anos preso numa cama. Ele só quer sentir a liberdade. Ele só quer respirar sem aparelhos. Não seja possessiva. Não estrague o momento dele. Eu me sentia culpada por desconfiar. Eu me sentia egoísta por querer atenção. Afinal, eu era a esposa leal, a guerreira. Eu não podia ser a esposa ciumenta e chata. Então, eu engolia o choro. Eu continuava cozinhando as refeições saudáveis dele, lavando as roupas de ginástica dele e sorrindo quando ele voltava das sessões de fisioterapia na clínica. Ele já não fazia mais em casa, alegando que lá tinha equipamentos melhores. A rotina dele mudou. As sessões com a Larissa
que antes eram de 1 hora, passaram a durar 2, às vezes 3. O trânsito estava horrível, ele dizia. Ou, ficamos conversando sobre a nova dieta. E eu, a tola, acreditava. Ou fingia acreditar para não encarar a realidade. Até que chegou o dia da consulta final. O dia da libertação, como eu chamava em minha mente. Fomos ao cardiologista. O médico fez uma bateria de exames, analisou tudo com cuidado e finalmente abriu um sorriso largo. Lucas, é oficial. Seu coração está forte, sem sinais de rejeição. Você está de alta total. Claro, mantenha os remédios e o estilo de vida saudável, mas você está curado. Pode viver sua vida normalmente. Eu senti uma onda de emoção tão forte que quase caí da cadeira. Agarrei a mão de Lucas, esperando aquele momento de conexão profunda, aquele olhar de nós vencemos. Eu esperava que ele chorasse comigo, que me beijasse ali mesmo. Mas Lucas não olhou para mim. Ele olhou para o médico, sorriu, apertou a mão dele e disse: Obrigado, doutor. O senhor me deu uma nova vida, e eu não vou desperdiçá-la. Havia algo estranho na ênfase que ele deu em nova vida. Saímos do consultório. Eu estava radiante, planejando mentalmente um jantar comemorativo. Amor, vamos naquele restaurante italiano que você adora. Podemos abrir um vinho, celebrar... Comecei a dizer enquanto caminhávamos até o carro. Lucas parou no meio da calçada. O sol da tarde batia em seu rosto, iluminando aquele homem bonito e saudável que eu ajudei a reconstruir pedaço por pedaço. Ele soltou minha mão, que eu nem percebi que ele segurava frouxamente. Helena, a gente precisa conversar, ele disse. A voz dele não tinha emoção. Era o tom de quem vai demitir um funcionário, não de quem vai falar com a esposa que salvou sua vida. Meu estômago gelou. Aquela frase, a frase que ninguém quer ouvir. Conversar? Claro, amor. Vamos para casa e... Não, ele me cortou, seco. Não vamos para casa. Eu não vou voltar para casa com você hoje. O mundo parou. O barulho do trânsito ao redor sumiu. O que você está dizendo? Perguntei com a voz trêmula. Lucas, você acabou de receber alta. Nós vencemos. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo, um gesto de impaciência que eu não via há anos. Pois é, Helena. Eu venci. Eu ganhei uma segunda chance. E esses últimos 4 anos, eles foram pesados demais. Olhar para você. Ele fez uma pausa, e o que ele disse a seguir foi como uma facada no meu peito. Olhar para você me lembra da doença. Me lembra do cheiro de remédio, das fraldas, da cama, da morte. Você me lembra a pior fase da minha vida. Eu fiquei paralisada, tentando processar a crueldade daquelas palavras. Eu era a lembrança da doença? Eu que segurei a mão dele quando ele achava que ia morrer? Lucas, eu sou sua esposa. Eu cuidei de você. Eu te amo. Eu sei que você cuidou, ele disse, e pela primeira vez vi um traço de culpa, mas logo desapareceu. E eu sou grato. Mas gratidão não é amor, Helena. Eu mudei. Eu sou um novo homem. E esse novo homem não cabe na nossa velha vida. Eu quero coisas novas. Eu quero energia, vitalidade. E, sendo sincero, a nossa química morreu naquela cama de hospital. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto, mas eu não conseguia me mexer. Você está me deixando? Aqui? Na calçada? Depois de receber a notícia da sua cura? É o momento certo, ele respondeu, tirando uma chave do bolso. Não era a chave da nossa casa. Eu já aluguei um flat. Minhas coisas já estão lá. Eu fui tirando aos poucos nas últimas semanas, quando dizia que ia para a academia. A frieza do planejamento me deixou enjoada. Enquanto eu planejava nosso futuro, ele planejava a fuga. Tem outra pessoa, não tem? A pergunta saiu da minha boca antes que eu pudesse pensar. Era a única explicação para aquela nova energia. Lucas desviou o olhar por um segundo, mas depois me encarou com uma sinceridade brutal. Tem. E é alguém que me entende, Helena. Alguém que não me vê como um doente, mas como um homem viril. Alguém que estava lá me ajudando a ficar forte, não apenas limpando minha sujeira. Nesse momento, um carro encostou no meio-fio, logo atrás de nós. Um carro esportivo vermelho. O vidro desceu lentamente, e lá estava ela, Larissa. A fisioterapeuta, a santa, a mulher para quem eu servia café.
Ela usava óculos escuros, mas pude ver o sorriso vitorioso nos lábios dela. Vamos, amor. Ela chamou, com aquela voz doce que agora me parecia veneno puro. Lucas olhou para mim uma última vez. Não houve abraço. Não houve um sinto muito verdadeiro. O advogado vai entrar em contato, ele disse. Fique com o apartamento. É o mínimo que posso fazer. Ele virou as costas, entrou no carro dela e bateu a porta. Eu fiquei ali, parada na calçada, vendo o carro vermelho se afastar no trânsito de São Paulo, levando o meu marido, o meu futuro e os meus 4 anos de sacrifício. Eu me senti usada, descartada como uma embalagem vazia depois que o conteúdo foi consumido. A dor era física. Parecia que quem precisava de um transplante de coração agora era eu, porque o meu tinha acabado de ser arrancado do peito e jogado no asfalto. Mas, meus amigos, se vocês acham que a história acaba com a pobre Helena chorando na calçada, vocês estão muito enganados. Aquele foi o fundo do poço, sim. Mas foi no fundo do poço que eu encontrei algo que eu nem sabia que tinha perdido: a minha raiva. E mais importante que isso, a minha dignidade. O que Lucas e Larissa não sabiam era que a vida é uma roteirista caprichosa. E ela estava prestes a escrever uma reviravolta que nenhum deles poderia prever. Eu voltei para casa naquele dia, olhei para o apartamento vazio e tomei uma decisão. Eu não ia apenas sobreviver a isso, eu ia renascer. Mas antes do meu renascimento, eu precisava descobrir a verdade completa. Porque algo me dizia que aquele romance de consultório não era tão recente quanto eles queriam que eu acreditasse. E foi mexendo nas papeladas antigas do plano de saúde que ainda estavam na minha gaveta. Afinal, eu organizava tudo, que eu encontrei o primeiro fio solto desse novelo de mentiras. Eu entrei no apartamento e o silêncio era ensurdecedor. Mas, ao contrário das outras vezes, eu não me permiti desabar. A imagem de Lucas entrando naquele carro esportivo com a Larissa queimava na minha mente como ferro em brasa. Nova vida, ele disse. Química, ele disse. Fui até o escritório que montamos no quarto de hóspedes. Era lá que eu passava horas organizando as contas médicas, brigando com o plano de saúde e equilibrando nosso orçamento apertado. Lucas disse que o advogado entraria em contato, mas eu sabia que Lucas era preguiçoso com burocracia. Ele sempre deixou tudo na minha mão. E esse foi o erro fatal dele. Comecei a revirar a pasta de despesas médicas. No meio de recibos de farmácia e laudos, encontrei o que meu subconsciente tinha notado, mas minha consciência ignorou. Extratos de um cartão de crédito que eu não conhecia. O cartão estava no nome dele. Chegou pelo correio há 6 meses, e ele deve ter interceptado. Mas um envelope, apenas um, tinha ficado preso no meio dos exames antigos. Abri com as mãos trêmulas. O que vi ali me fez ter vontade de vomitar. Enquanto eu comprava marcas genéricas no supermercado para economizar centavos, enquanto eu deixava de comprar cremes para o meu rosto ou roupas íntimas novas, Lucas estava gastando milhares de reais. Havia jantares em restaurantes caros, nas noites em que ele dizia estar na fisioterapia intensiva. Havia compras em lojas de grife feminina, bolsas, sapatos, joias. E o pior, estadias em um hotel de luxo no interior, em finais de semana que ele dizia estar fazendo retiro de meditação e recuperação mental. Ele não estava apenas me traindo emocionalmente. Ele estava desviando o dinheiro da nossa poupança de emergência. Dinheiro que eu ajudei a guardar, dinheiro que veio da venda do meu carro quando ele adoeceu, para financiar a vida de luxo da amante. A raiva subiu pela minha garganta, quente e amarga. Eu me sentia a maior idiota da terra. Eu estava economizando no papel higiênico, para que ele pudesse dar pulseiras de ouro para a fisioterapeuta. Mas foi então que meus olhos caíram sobre uma pasta azul, bem no fundo da gaveta. A pasta dos documentos legais. Quando Lucas foi internado na UTI há 4 anos, ele estava inconsciente e em estado crítico. Para que eu pudesse movimentar as contas, autorizar cirurgias e vender bens para pagar o tratamento, o advogado da família dele, que ironicamente faleceu ano passado, redigiu uma procuração pública de plenos poderes. Eu peguei o documento. O papel estava amarelado. Li as cláusulas. Confere à outorgada amplos, gerais e ilimitados poderes para gerir e administrar todos os seus bens, contas bancárias, movimentar fundos, comprar e vender imóveis. Meu coração disparou. Lucas estava tão cego pela paixão,
tão arrogante com sua nova saúde e tão ansioso para se livrar de mim, que ele cometeu um deslize monumental. Ele esqueceu de revogar a procuração. Legalmente, eu ainda era a administradora da vida dele. Corri para o computador, acessei o banco. Eu sabia todas as senhas, afinal, era eu quem pagava tudo. Ao entrar na conta principal, vi o saldo. 0. Ele tinha limpado a conta conjunta naquela manhã. Meu sangue gelou. Ele tinha levado tudo. Os anos de economia, o dinheiro da minha rescisão que eu coloquei na conta dele, tudo. Mas então, lembrei do cartão secreto. Se ele tinha um cartão Black, ele tinha uma conta private, ou de investimentos que ele achava que eu não acessava. Usei meus dados de procuradora para acessar o sistema global do banco em nome dele. E lá estava. Uma conta de investimentos aberta há 8 meses. Saldo: R$ 450 mil. Era o dinheiro da venda de um terreno que o pai dele deixou, que Lucas jurou que usaríamos para nossa aposentadoria. Ele tinha transferido para lá em segredo e estava usando para bancar a boa vida com a Larissa. Olhei para o relógio. Eram 15h50. O expediente bancário estava quase acabando. Se eu não fizesse nada, ele e Larissa gastariam cada centavo daquilo, e eu sairia desse casamento com uma mão na frente e outra atrás, morando de favor na casa da minha mãe. Não pensei 2 vezes. Não pensei em ética. A ética dele tinha ficado naquela calçada quando ele me abandonou. Fiz uma transferência total. Tirei cada centavo daquela conta secreta e transferi para uma conta poupança antiga da minha mãe, que eu administrava, e que Lucas nem sabia que existia. Na descrição da transferência, escrevi apenas: reembolso por serviços de home care prestados 2019 e 2023. Fechei o laptop. Respirei fundo. Eu tinha o dinheiro. Mas eu queria mais. Eu queria que ele sentisse o peso da realidade. 2 dias depois, o advogado dele ligou. Um homem arrogante, contratado às pressas. Dona Helena, meu cliente quer o divórcio amigável. Ele oferece o apartamento financiado, que ainda tinha 20 anos de parcelas, e quer que a senhora saia em 30 dias. Eu quase ri. Diga ao Lucas que eu assino, mas diga a ele que precisamos nos encontrar para entregar as chaves, pessoalmente, e diga para ele levar a namorada. Quero encerrar esse ciclo olhando na cara deles. O advogado concordou, surpreso com minha facilidade. O encontro foi marcado para a semana seguinte no escritório do advogado. Eu cheguei cedo. Eu não vesti minhas roupas de cuidadora. Gastei um pouco do dinheiro que recuperei no salão. Fiz o cabelo, maquiagem, coloquei um vestido preto justo que eu não usava há anos e um salto alto. Eu estava impecável. Quando Lucas entrou na sala de mãos dadas com Larissa, ele travou. Ele esperava ver a Helena olheira, a Helena cansada, a Helena vítima. Em vez disso, viu uma mulher forte. Larissa me olhou de cima a baixo com desdém, mas vi uma pontada de insegurança no olhar dela. Lucas parecia ótimo, bronzeado, usando um relógio novo. Vamos acabar logo com isso, disse Lucas, sem me olhar nos olhos, sentando-se à mesa. Assina os papéis, Helena. O apartamento é seu, a dívida é sua. Eu só quero seguir minha vida. Claro, Lucas, respondi calmamente. Peguei a caneta. Mas antes, tem um detalhe que você esqueceu. Ele franziu a testa. Ah, o quê? A sua saúde, eu disse num tom suave, quase maternal. Você saiu tão rápido do carro naquele dia que esqueceu sua maleta de remédios semanais. Larissa riu, debochada. Ele não precisa mais disso. Ele está curado, querida. O médico deu alta. Nós estamos fazendo yoga, alimentação natural. Ele nunca esteve melhor. Os remédios eram coisa da sua fase tóxica. Eu sorri para ela. Um sorriso frio. É aí que você se engana, Larissa. A alta do transplante é condicionada. Lucas, você lembra o que o Dr. Arnaldo disse sobre os imunossupressores? Lucas ficou pálido de repente. Eu tomo quando lembro. Estou me sentindo bem. Quando lembra, não funciona para um transplantado. Expliquei didaticamente. E tem outra coisa. O dinheiro. Lucas bateu na mesa. O dinheiro é meu. E a propósito, tentei usar meu cartão ontem e deu bloqueado. O que você fez? Eu fiz um acerto de contas. Respondi, tirando o extrato da transferência da bolsa e colocando na mesa. Como sua procuradora legal, transferi os fundos para garantir minha subsistência. Afinal, fui sua enfermeira 24 horas por 4 anos sem salário. Pelos meus cálculos com juros e correção, saiu barato.
Larissa arregalou os olhos e puxou o papel da mesa. 450 mil? Ela gritou. Você roubou o nosso dinheiro? Lucas, faz alguma coisa! Lucas estava vermelho, uma veia saltando na testa. Você não pode fazer isso. Eu vou te processar. Devolve meu dinheiro. Pode processar, eu disse, levantando-me. O juiz vai adorar ver os extratos dos seus gastos com a amante enquanto a esposa cuidava da sua vida. Vai ser uma briga linda, mas até lá... O dinheiro está comigo. Lucas se levantou, agressivo, vindo na minha direção. Você é uma víbora. Me dá esse dinheiro agora ou... Foi nesse momento que a reviravolta final aconteceu. Não fui eu quem causou. Foi a biologia. Lucas, no auge do estresse, gritando com o rosto vermelho, de repente levou a mão ao peito. Ele parou de falar. A boca abriu, buscando ar. Ele cambaleou. Lucas! Larissa gritou, mas não se mexeu para segurá-lo. Ela parecia ter nojo da fraqueza dele. Eu, por instinto, dei um passo à frente, mas parei. Lucas caiu de joelhos, arfando, suando frio. O esforço, a falta dos remédios na última semana e o estresse súbito cobraram o preço. O coração novo estava reclamando. Me ajuda, né? Ele sussurrou, olhando para mim. Ele não olhou para a Larissa. Ele olhou para mim. Para a enfermeira. Para a esposa. Larissa estava em pânico, mas não tocava nele. O que está acontecendo? Levanta, Lucas. Não me faz passar vergonha. Eu olhei para o homem no chão. O homem por quem eu teria morrido. O homem que me descartou. Olhei para Larissa, a mulher que queria a vitalidade dele, mas não queria o fardo. Peguei meu celular. Disquei 3 números. 192? Falei calmamente. Preciso de uma ambulância. Possível rejeição aguda ou evento cardíaco. Paciente transplantado. Desliguei o telefone e olhei para Lucas uma última vez. A ambulância está a caminho, eu disse. Boa sorte, Lucas. Espero que a Larissa saiba trocar fraldas. Virei as costas e caminhei em direção à porta. Saí daquele escritório sentindo o ar puro da rua. O advogado ficou lá, atônito. Larissa gritava histericamente com o atendente do SAMU no telefone. Lucas sobreviveu, mas não sem sequelas. A falta de medicação e o estresse causaram um episódio de rejeição leve que o mandou de volta para o hospital por 2 meses. E adivinhem? Larissa não durou 2 semanas. Assim que percebeu que o dinheiro tinha sumido e que eu não ia devolver sem uma longa batalha judicial que consumiria anos e que Lucas precisaria de cuidados intensivos de novo, ela desapareceu. O amor dela não resistiu a um urinol e uma conta bancária vazia. Hoje, 1 ano depois, estou vivendo minha vida. Com o dinheiro que resgatei e que a justiça entendeu como partilha de bens antecipada, já que ele gastou a outra metade com a amante, abri meu próprio negócio. Estou viajando. Conheci pessoas novas. Lucas tentou me ligar várias vezes. Manda mensagens dizendo que se arrepende, que percebeu que eu sou a única mulher que o amou de verdade. Diz que está sozinho, que a família está cansada de cuidar dele. Eu nunca respondi. Eu cuidei do coração dele por 4 anos. Agora ele que cuide do que sobrou dele. Eu estou ocupada demais cuidando do meu.